E aí, pessoal, meu nome é Gustavo da Silva Ramos, sou do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal do Ceará, e esse vídeo é um trabalho de álgebra multilinear sobre determinantes. Mais especificamente, a gente vai mostrar duas definições de determinantes. Bem, a gente foi ensinado na escola que o determinante é um número obtido a partir de certas operações com os números que se encontram dentro da matriz. Porém, a ideia de determinante veio bem antes da ideia de matriz. A ideia de determinante surgiu por volta do século III a.C. Os chineses, com auxílio de um sistema numérico inteligente, não tão inteligente quanto o nosso, hoje em dia, que é o sistema indo-arábico, eles conseguiram desenvolver bem a álgebra e elaborar uma ideia mais concreta de o que é um determinante. Mas a ideia deles ainda era uma ideia qualitativa, ou seja, um sistema ele era determinado ou indeterminado. Mas foi Gabriel Cramer, em meados do século XVIII, que observou que o que chamamos hoje em dia de determinante, esse número, obtido a partir dessas operações com a matriz, surgiu naturalmente ao longo da resolução de sistemas lineares. A definição clássica de determinante, que foi a mesma proposta por Cramer, é a seguinte. A gente vai pegar uma matriz A, digamos uma matriz n por n, do qual a gente quer calcular o determinante. A gente vai definir o que é uma permutação, que vai ser uma bijeção sigma dos números naturais de 1 a n nos números naturais de 1 a n. E perceba que eu tenho várias formas de fazer essa bijeção, por isso eu tenho várias permutações, certo? Vários sigmas. E daí o determinante de A vai ser igual a esse somatório aqui. Vai ser definido como esse somatório, que varia sigma. E dentro do somatório você vai ter epsilon de sigma, vezes alguns termos da matriz. Que perceba que a segunda coordenada deles depende do sigma, novamente. No exemplo aqui, fica mais fácil de entender. A gente vai pegar a matriz A como sendo uma matriz 2×2, de entradas A, B, C e D. E daí a gente vai pegar dois sigmas, certo? Que são o sigma 1 e o sigma 2. Já que aqui a gente só tem duas permutações. A primeira permutação, sigma 1, ele leva 1 no 1 e o 2 no 2. Ou seja, ele é a identidade. E o sigma 2, ele leva 1 no 2 e o 2 no 1. E perceba que aqui já teve uma troca. Então, o determinante vai ficar como sendo isso. E veja que o epsilon de sigma 1, ele vai ser 1. Porque ele é igual à identidade, o sigma 1. Não houve nenhuma troca. Já no sigma 2, o epsilon de sigma 2 vai ser menos 1, porque houve uma troca. Então, o determinante, por fim, vai ficar AD menos BC. Uma vez que vimos a definição clássica de determinante, vamos nos encaminhar agora para a segunda definição. Essa segunda definição vai nos permitir provar mais facilmente alguns resultados dos determinantes. Mas para isso precisamos primeiro entender o que são funções lineares. Sejam E1, E2 até R e F espaços vetoriais. Uma aplicação F é chamada de R-linear quando ela atende às duas seguintes propriedades. A primeira, se temos uma soma de dois vetores em uma entrada arbitrária de f, então podemos separar essa soma em duas funções. A segunda, se um escalar multiplica uma entrada arbitrária de f, então podemos colocar esse escalar para fora da função. Denotamos o conjunto dessas funções por L dos vetores E1, E2 até R e F. Um exemplo de função bilinear é essa aqui. A gente tem f, R2, cartesiana R2, indo nos reais. Então o que? F de UV vai ser igual a U escala V. Como que a gente prova que essa função é bilinear? Bem, para ela ser bilinear, ela deve atender às duas condições. Primeiramente, quando tivermos f de u mais w, v, isso vai ser igual a u mais w escala v. Aplicando a propriedade distributiva do produto escalar, a gente vai ter u escala v mais w escala v. Que, claro, isso vai ser igual a f de uv mais f de wv. Portanto, a primeira condição é atendida. Veja que a gente pode aplicar esse processo de forma análoga para a segunda entrada de f. A segunda condição, a gente vai ter f de lambda u, v, e isso vai ser igual a lambda u escala v, que vai ficar lambda de u escala v, que por fim nos dará lambda de f de uv, que novamente será análogo para a segunda entrada, e portanto a gente provou a segunda condição. Logo, no fim das contas, f realmente é bilinear. Já uma função R-linear f é antissimétrica quando ao trocarmos os vetores de duas de suas entradas, o resultado da função f troca de sinal. E um teorema interessante é o de que uma função R-linear é alternada se somente se ela é antissimétrica. Vamos provar primeiramente a volta desse teorema. Para facilitar nossa escrita, vamos adotar a seguinte simplificação. Suponha agora que f é antissimétrica, ou seja, φ de uv é igual a menos φ de vu. Pois bem, se fizermos u e v igual a um certo w, teremos a seguinte igualdade, que só é verdade, claro, se φ de ww é igual a zero. Portanto, temos uma função alternada.
Dessa vez, suponha f alternada. Então temos que φ de u mais v é igual a zero. Agora, se utilizarmos a propriedade de separação da soma das funções r lineares, teremos a seguinte expressão, onde temos φ de u e φ de vv iguais a zero. Logo, φ de uv é igual a menos φ de vu. E, portanto, f é antissimétrica. E, finalmente, estamos aptos a entender a segunda definição de determinante. Primeiramente, definiremos o determinante de uma transformação linear, que, por curiosidade, uma transformação linear é também uma função linear. E depois definiremos o determinante de uma matriz. O determinante de uma transformação linear é definido como sendo um único número real, det de A, tal que, para qualquer função f, R linear alternada, temos que o det de A vezes a função f aplicada em V1 até Vr é igual a A aplicada em cada entrada da função f. Observe que a dimensão de E elevado a R, que é R, deve ser igual à quantidade de cópias dele que aparece no domínio de f. E, por fim, dizemos que o determinante de uma matriz é o determinante da transformação linear associada a essa matriz. Como eu já havia dito, essa definição nos permite facilmente demonstrar algumas propriedades importantes dos determinantes. A primeira é a de que o determinante da matriz identidade é igual a 1. Temos pela definição que det de i vezes a função f aplicada em certos vetores é igual à função f de i aplicada em cada um desses vetores, que, claro, é igual a f aplicado nos vetores originais. Isso implica para a gente que o determinante de i só pode ser igual a 1. O determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. A gente vai ter, pela definição, que det de AB vezes f aplicado em certos vetores vai ser igual a f de AB aplicado nesses vetores. Mas daí a gente pode aplicar o B primeiro nos vetores e depois aplicar A. Mas você pode também tirar o A para fora, então vai ficar determinante de A vezes f de B aplicado nos vetores. E você pode depois tirar o B de dentro de f. Então a gente vai obter det de A vezes det de B vezes f, aplicado nos vetores originais. Então a gente tem o que a gente queria, que det de AB é igual a det de A vezes det de B. Agora, uma consequência direta das duas propriedades anteriores é de que o determinante da inversa é igual à inversa do determinante. Vamos provar isso. Sabemos que o determinante da identidade é igual a 1, mas veja que a identidade pode ser escrita como A composto com a sua inversa, que, pela propriedade que provamos anteriormente, podemos separar no produto de dois determinantes. E por fim, isso nos dá que det de A menos 1 é igual a 1 sobre det de A, como queríamos provar. Bom, então basicamente é isso. Esse vídeo acabou servindo para mostrar que se você olhar para as coisas, para alguns problemas de uma perspectiva diferente, você consegue demonstrar propriedades interessantes que antes era difícil de enxergar. É isso, muito obrigado pela atenção e até mais.